Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao novo ciclo que hoje se inicia, sob coordenação da acadêmica Ana Maria Machado e coordenado pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, cujo currículo passarei a ler, um currículo resumido, mas não posso não dizer também pessoalmente da minha grande satisfação de termos hoje a palavra esclarecida, luminosa e sempre ponderadíssima, quase que numa linha tênue e dificílima, tão bem realizada pela nossa queridíssima presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Rosisca Darcy de Oliveira, minha querida amiga, espera, né? Ok, escritora, ensaísta, cuja obra literária exprime uma trajetória de vida. Nascida no Rio de Janeiro, aqui diz a data, mas eu não enxergo, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Nos anos 60, inicia seu percurso profissional como jornalista na revista Senhor, grande revista, Jornal do Brasil, Revista Visão e o Globo. Em 70, tem a carreira jornalística drasticamente interrompida pelo exílio. Acusada pela ditadura militar de denunciar a prática sistemática de tortura contra opositores políticos, é obrigada a se refugiar em Genebra, na Suíça. Despossuída da língua materna, o exílio a desafia a construir uma nova identidade profissional. Encontra em Genebra com Paulo Freire e redireciona seu trabalho para o campo da educação. Interesse que se aprofunda no aprendizado junto a seu mestre Jean Piaget na Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation da Universidade de Genebra. Em 71, funda com Freire o Instituto de Ação Cultural e participa do processo de reconstrução do sistema educacional em países africanos de língua portuguesa recém-libertados do regime colonial. Aquela vez que do avião caíam aqueles objetos que você me contou, né? Devia ser dessas voos, né? O livro Vivendo e Aprendendo Experiência em Educação Popular Brasiliense, 1980, exprime a vivência dos anos de exílio. Nos anos 70, participa também ativamente do emergente movimento internacional de mulheres. Essa experiência inspira os ensaios Les Femmes en Mouvement et l'Avenir de l'Éducation, Universidade de Genebra, 78, e Éducation et Société, Unesco, 1979, o ensaio Féminiser le Monde, Genebra, 1978. Cria na Universidade de Genebra um inédito curso sobre o feminino, tema que se fundamenta a sua tese de doutorado na Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation, La formation des femmes comme miroir de l'ambiguïté. Leciona por 10 anos nessa universidade. Seus dois primeiros livros foram escritos e publicados em francês. Le féminin ambigu, édition du concept moderne, et La culture des femmes, tradition et innovation, Unesco. Com o restabelecimento da democracia em 1980, retorna ao Brasil e dá prosseguimento à sua atividade ensaística sobre os temas de educação e do feminino. Esse assessor especial por 4 anos, vice-governador do Rio de Janeiro, o saudoso acadêmico Darcy Ribeiro, que, inspirado em Anísio Teixeira, investe na revalorização e qualidade da educação pública. Em 91, funda e preside a Colisão de Mulheres Brasileiras. Em 95, é nomeada pelo Presidente da República presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, responsável pela implantação no Brasil das estratégias da igualdade, Programa Nacional de Programação de Igualdade de Gênero. Em sua ação no plano internacional, co-preside a delegação brasileira junto à Conferência Mundial da Mulher em Beijing. Integra o Conselho Mulher e Desenvolvimento do Banco Americano de Desenvolvimento e representa o Brasil na Comissão Interamericana de Mulheres da OEA. Propõe a criação e é a primeira presidente da reunião especializada da mulher no Mercosul. Professora de doutorado de Letras da PUC do Rio de Janeiro, aprofundou ao longo de 10 anos em cursos e ensaios sua pesquisa sobre literatura escrita por mulheres. Entre as publicações destacam-se Elogio da Diferença, publicado nos Estados Unidos, In Praise of Difference, e reeditado pela editora Rocco em 2012. Reengenharia do Tempo, 2003, Entre Crônicas e Contos, A Dama e o Unicórnio, 2000, O Outono de Ouro e Sangue, 2002, A Natureza do Escorpião, 2006, Chão de Terra, 2010, Baile de Máscaras, 2014, esse livro me é bastante caro, dentre os outros, obviamente, por razões pessoais, e Pássaro Louco, 2016. O currículo era muito maior, foi o resumo possível, eu não me afoguei, estamos vivos, juntos e felizes, e passamos a palavra à acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira com uma calorosa salva de palmas. Calorosa, calorosa. Muito obrigada, Marco. Senhores acadêmicos, amigos da academia, que aqui estão essa noite, boa tarde a todos que nos seguem pela internet. Houve um momento recente, nesses ciclos de palestras que nós organizamos aqui, em que nós abordamos os ativos do Brasil. Naquela ocasião, nós falávamos, então, dos triunfos que tem o Brasil, como o nosso imenso território, com a maior floresta do mundo,
água abundante em tempos de colapso global de abastecimento, e, sobretudo, um povo que fala a mesma língua e se reconhece na mesma cultura. Essa cultura, nós dizíamos então, é o maior ativo do Brasil. Essa cultura em que desaguaram 3 cosmogonias tão estranhas uma à outra, que há 500 anos negociam essas contradições com um sentimento permanente de incompletude, né? Buscando um dos outros o que não somos e nos reconhecendo nessa gente inédita que nos tornamos. E disso sabem bem os artistas e sabe, sobretudo, o povo brasileiro, que é o verdadeiro protagonista dessa história. Naquela ocasião, eu dizia, então, nós buscávamos seguir o conselho do Gilberto Gil, louvando o que bem merece e deixando o ruim de lado. Ora, hoje eu sinto que há um cansaço e uma tristeza no ar. Cansaço com a noção de Brasil, país do futuro, que nos é inculcada desde cedo. Para as pessoas da minha geração, o futuro já chegou. E não se realizaram os sonhos da nossa juventude. O presente que nós temos não é definitivamente o futuro que nós esperávamos. Nesse momento de incerteza e de desesperança, nosso sentimento em relação ao país é um sentimento de ambiguidade, né? De um lado, persistem as fantasias de um Brasil grande potência, mas sempre no futuro. Do outro lado, no tempo presente, voltamos a um sentimento, eu diria, de vira-lata, né? Hóspedes desalentados de um país que não deu e não dará certo. E aprisionados nessa ambiguidade, entre um futuro que não se realiza e um presente no qual não nos reconhecemos, que caímos numa espécie de paralisia. É frente a essa realidade que uma pergunta se impõe. O que falta ao Brasil? Esse é o título desse ciclo. Por que as promessas de um país justo e próspero não se concretizaram? Os velhos problemas subsistem. A desigualdade, que havia regredido, voltou a crescer. A nossa educação pública está em trágica dissintonia com a era do conhecimento. Continuamos com uma saúde pública precária e excludente, que são, aliás, esses indicadores da insuficiência ou mesmo ausência de políticas públicas que respondam à necessidade das populações, o que redunda em uma cidadania esvaziada dos seus conteúdos essenciais. A esses antigos problemas se somam hoje regressões em temas em que havíamos avançado, todos fundamentais para a nossa existência como uma comunidade de destino e como parte da civilização do mundo contemporâneo. A democracia que acreditávamos consolidada estremece sob o efeito deletério da polarização política. Exemplo eloquente é o retrocesso na implantação dos direitos humanos, tema da próxima semana, a cargo do acadêmico Antônio Cícero, aqui presente. O que está acontecendo conosco? Falta amor pelo que somos? Essa pergunta, Cacá Diegues escolheu responder aqui em próxima conferência. Por que ficamos pé atrás? É o acadêmico Edmar Baixa que vai dizer. O futuro será pior do que o passado? Essa inquietação vai fechar o ciclo nas palavras do embaixador Rubens Recupero. Para mim,
o espírito fundador desse ciclo que inauguramos hoje é a interrogação sobre o que falta ao Brasil para que nos tornemos um país do presente. Para além da tristeza e da letargia, é preciso buscar energias novas na celebração, por exemplo, de nossos centros de excelência, construídos ao longo de gerações, começando pela excelência das instituições produtoras de conhecimento, como a Fiocruz. Por todas essas razões, é um prazer e uma honra receber a doutora Anísia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, que vai falar sobre o Brasil que falta, com foco na interface estratégica entre políticas públicas e cidadania. Vou apresentar brevemente o currículo da doutora Anísia. Anísia Trindade Lima é a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, como eu chamei aqui, que todos conhecem, né? Foi também vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz, de 2011 a 2016. É doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. E é pesquisadora titular da Casa de Oswaldo Cruz, professora de pós-graduação do Programa de História das Ciências e da Saúde e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do IESP, atual nome do IUPERJ, UERJ. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em pensamento social brasileiro, atuando principalmente nos seguintes temas: ciência e pensamento social no Brasil, história das ideias em saúde pública, o sertão no pensamento brasileiro e processos de construção do Estado Nacional. Recebeu da Academia Brasileira de Letras a medalha comemorativa dos 110 anos da fundação da Academia em 2007 e também a medalha Euclides da Cunha em 2009. Possui uma vasta produção acadêmica com destaque para os livros Um Sertão Chamado Brasil, prêmio de melhor tese de Sociologia concedido pelo IUPERJ em 1999 e que já está em segunda edição, no qual a autora pretende explicar as razões da persistência e da ênfase com que a oposição entre o Brasil do litoral e o dos sertões foi abordada no pensamento social brasileiro. Antropologia brasiliana, ciência e educação na obra de Roquete Pinto, obra organizada em colaboração com Dominique Miranda de Sá. Médicos e intérpretes do Brasil, organizado em colaboração com Gilberto Rockman. Na Revista Brasileira, publicou no volume 62, em 2010, o artigo Euclides da Cunha e o pensamento social no Brasil. Anísia, é realmente um grande prazer ter você aqui. Eu agradeço muito você ter aceito o meu convite e eu passo a palavra a você, porque eu sei que estão todos te esperando. Boa tarde. Quero agradecer muitíssimo a honra de ser convidada para esse ciclo da Academia Brasileira de Letras, sob coordenação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, cuja trajetória é tão importante para a própria resposta à pergunta o que falta ao Brasil, né? Então, é toda a luta pela questão da democracia e da igualdade, especialmente no caso da acadêmica, a igualdade de gênero. Também queria agradecer ao acadêmico Marco Lucchesi, presidente da Academia, por esse convite, pela oportunidade de estar aqui, por suas palavras sempre muito generosas, mas eu quero dizer que, sobretudo, por a Academia ser um espaço de debates tão importante que permite que reafirmemos, como fez a professora Rosisca, lembrar Darcy Ribeiro. Temos que louvar o que bem merece. Então, eu louvo esse espaço de debate
propiciado pela Academia Brasileira de Letras, e sempre que possível vou tentando deixar o que é ruim de lado. Eu acho que é uma excelente máxima para seguirmos em tempos difíceis. Também quero cumprimentar a todos os acadêmicos presentes. Muitos tenho tido a satisfação de um diálogo intelectual, sempre muito rico, a todas as pessoas que estão aqui, também aos colegas da Fundação Oswaldo Cruz, que aqui estão. E vou pretender, seria sempre um desafio muito grande responder a perguntas como essa, colocada pelo ciclo, ainda mais no momento em que a desesperança, né, tem sido uma tônica, e vou procurar fazer essa minha apresentação, essa conferência, trazendo alguns temas em diálogo, mas centralmente pensando essa relação de políticas públicas, cidadania, com o tema da desigualdade. Né? Então, vou fazer isso, né, começando até em função da minha inserção como uma socióloga que estuda o pensamento social e, ao mesmo tempo, como alguém que participa da construção institucional do campo da saúde coletiva, né, a partir da Fundação Oswaldo Cruz, fazer uma reflexão que vai privilegiar a questão das políticas públicas em saúde, mas, inicialmente, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias sobre como pensar e como tentar responder essa pergunta, com algumas reflexões no âmbito de uma reflexão sobre ideias centrais e alguns intérpretes do nosso país. A ideia de pensar o Brasil pelo que nos falta tem longa tradição no pensamento brasileiro. E, ao lado dessa ideia, também é possível identificar uma outra tendência, que é pensar os nossos males. Né? Rosisca comentou essa questão do presente e do futuro, né? E de até pensarmos o país como o Brasil como um país do presente, mas é importante também mencionar que, durante muito tempo, e não é que seja uma tendência superada, mas se nós pensarmos em discussões presentes na sociedade oitocentista e no início do século XX, era também muito frequente a interpelação ao passado, né, e, especialmente, uma observação em uma importante vertente de ideias sobre os males do país. Era uma interpelação ao passado que buscava a origem para os problemas e também para lacunas, para faltas, né, como nos propomos a fazer aqui nesse ciclo. Por vezes, esses males eram atribuídos ao Estado, às suas ausências ou até mesmo ao seu excesso de intervenção. Por vezes, à sociedade, apontando-se o clima tropical, a composição racial do povo, em alguns poucos autores, a escravidão e o passado colonial como explicação. É essa tendência de identificar os males e as bandeiras mobilizadas por intelectuais já no século XX da Primeira República que Mário de Andrade se refere em Macunaíma com a sua característica ironia. Muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Então, nós também somos um país em que, no pensamento social, é bastante comum essa reflexão sobre os males do Brasil, em que pesem outras vertentes ufanistas, né, de afirmação otimista sobre o nosso país. Ao refletir sobre a interpelação contida na pergunta "O que falta ao Brasil?", optei por enfatizar não propriamente o que falta ao país, mas os persistentes mecanismos de exclusão social, mesmo diante de políticas públicas inclusivas. O Brasil, ou melhor, os brasileiros e brasileiras que ficam de fora do universo dos direitos, incluindo, nessa discussão, o direito ao desenvolvimento econômico e social. Em suma, o Brasil que falta, né, fazendo um pouco um jogo de linguagem com o título. Minha opção foi por privilegiar a trajetória dos direitos sociais e a importância da Constituição de 1988 para a consagração de direitos de cidadania e de instituições democráticas. Constituição, não por acaso denominada Constituição Cidadã. Por outro lado, como observou
André Botelho no texto Público e Privado no Pensamento Social Brasileiro, publicado no livro Agenda Brasileira, e passo a citá-lo: se a nossa democracia não existe sem as instituições consolidadas na Constituição de 1988, também não se encerra ordeiramente nelas, já que as próprias instituições não existem para além dos sentimentos, crenças e práticas sociais que ordenam e dão significado à vida política. Palavras de inequívoca atualidade. Tema caro aos que, como eu, realizam estudos na área de pensamento social, pensar o processo de construção da cidadania, o longo processo a que se refere o historiador, cientista político e acadêmico José Murilo de Carvalho, né, com muita satisfação da minha parte aqui presente, no livro Cidadania no Brasil, Longo Caminho, e a persistente desigualdade social, é algo imperioso para que as palavras cidadania e democracia não caiam em vazio de significado. E é em torno do problema da extensão dos direitos de cidadania, particularmente da cidadania social, em um país marcado historicamente por profundas desigualdades, que vou buscar compartilhar com vocês algumas ideias que estruturam um pensamento com o qual procuro colaborar com os objetivos desse ciclo. Para os propósitos dessa reflexão, inicio com uma afirmativa do economista e também acadêmico desta casa, Celso Furtado, um grande intérprete do Brasil, cujo centenário de nascimento ocorrerá no próximo ano. O Brasil, né, e cito Celso Furtado, é um caso à parte, e os problemas sociais se agravam a cada dia. Quem observa o país se impressiona com esse quadro. O Brasil cresceu. Hoje em dia é uma das 10 maiores economias do mundo e tem um sistema industrial complexo. Mas, ao mesmo tempo, esse país tem uma massa enorme de subempregados. A parte da população que não participa dos benefícios do desenvolvimento é tão grande que este passa a ser um dos principais problemas, se não o prioritário de quem governa o Brasil. Fim de citação. Essas palavras fazem parte de uma entrevista concedida ao livro Estatísticas do Século XX, a Edson Nunes, na época presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esse livro foi publicado em 2003 e ela se dá num contexto de mudança de governo, quando a questão da desigualdade novamente era recolocada como um dos temas centrais da obra de Celso Furtado. Meu ponto aqui é que esse problema é constitutivo do próprio processo de construção da cidadania no país e das alternativas historicamente adotadas para o seu desenvolvimento, e se torna mais candente hoje com as transformações no mundo do trabalho, com a perda de vínculos e a reconfiguração de classes sociais e novas formas de construção de identidades coletivas. No mesmo livro, chamou-me também a atenção a ilustração da primeira página, né? É o livro Estatísticas do Século XX. A primeira página, o livro se abre, né, com esse quadro de Cândido Portinari, Criança Morta. É uma tela de 1942 que integra, né, uma série de quadros sobre os retirantes. Cândido Portinari trata na tela de uma cena dramática que ilustra um dado populacional, né, daí o IBGE ter utilizado como ilustração, marcante no Brasil da primeira metade do século XX. A elevada taxa de mortalidade infantil, sobretudo na região marcada historicamente pelo maior nível de pobreza e desigualdade social e pelo fenômeno da seca e imigração, o Nordeste, cuja própria configuração como categoria social também vinha se construindo, né? Quem olha os livros do século XIX, início do século XX, não havia essa designação da região como Nordeste, e isso é um processo histórico bastante interessante, mas sobre o qual não vou poder me deter aqui. Conforme se pode verificar na correspondência de Portinari com Graciliano Ramos, há todo um diálogo entre essa obra de artes plásticas e Vidas Secas, cuja primeira edição foi publicada em 1938.
Essas obras, ícones, respectivamente, das artes plásticas e da literatura brasileiras do período, ilustram o que nos revelam as séries históricas organizadas e publicadas pelo IBGE. E não é fortuita a referência a essas estatísticas. Faço isso porque, considerando que é importante, no debate sobre cidadania, estabelecermos a sua relação no nosso país com a histórica e profunda desigualdade social, faz-se necessário levar em conta também uma multiplicidade de fatores, como as mudanças demográficas e seu impacto no mercado de trabalho, nas relações de gênero, nas relações geracionais e nas condições de vida. Particularmente após a Segunda Guerra Mundial, é também importante, para pensarmos a questão da cidadania, a análise das convenções e acordos internacionais, inclusive os que dão base para o conceito dos direitos humanos, e que configuram também um aspecto importante para que se pense em direitos individuais e coletivos. Vou me restringir, nesse momento, a considerar alguns fatores demográficos que considero importantes para essa visão do quadro social brasileiro. Em 1940, quando foi realizado importante censo pelo IBGE, ano próximo à realização do quadro Criança Morta, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil geral era computada como de 21,4 para 1.000 crianças nascidas. E, no Nordeste, essa taxa era de cerca de 27 por 1.000 crianças nascidas. Se nós fizermos um contraponto, com um período bastante próximo, 2016, nós vamos ver que houve uma redução bastante acentuada na mortalidade infantil no país, mas que ainda existe uma grande discrepância entre os estados brasileiros. Segundo a base de dados do Ministério da Saúde, os estados de Roraima, Amapá, Piauí, Bahia e Amazonas têm índices que vão de 18,4 a 15,9 óbitos infantis por 1.000 nascidos vivos, enquanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, São Paulo acumulam uma baixa taxa de mortalidade infantil comparativamente, 8,7 a 11,1. Então, aí se vê essa permanente discussão sobre os vários Brasis que temos que levar em conta numa discussão como estamos fazendo. Se olharmos para a esperança de vida, verificamos que a maior esperança de vida na década de 40 encontrava-se na região sul, e era de 50 anos, enquanto a região com menor valor era o Nordeste, 38,2 anos, uma diferença de quase 12 anos entre elas. Eu acho que essas questões não são de pequeno significado. No final do século XX, todavia, havia-se registrado uma substancial convergência na expectativa de vida entre as regiões, embora o maior valor continuasse a ser observado na região sul e o menor valor na região nordeste, mas a diferença havia se reduzido a 4,4 anos. No que se refere à expectativa de vida, também hoje, se olharmos para o nosso país, verificamos que houve um aumento, e hoje temos uma estimativa de 73,6 anos. Mas, ainda assim, é possível identificar uma grande distância entre alguns estados. Em alguns casos, como é entre Maranhão e Santa Catarina, essa diferença chega a ser de 8 anos. Então, de novo, essa ideia de muitos Brasis. Contudo, deve-se olhar com cuidado para esses dados, porque, ainda que nós tenhamos esse aumento da expectativa de vida, eles não implicam o envelhecimento da população na velocidade muitas vezes imaginada. Em todo o mundo, desde a década de 50, mas, sobretudo, a partir da década de 60, após a introdução de novos métodos contraceptivos, concomitantemente ao aumento da expectativa de vida, tem-se verificado em escala global o fenômeno designado como transição demográfica. Mais e mais países tiveram uma mudança de altas taxas de nascimento e mortes para baixas taxas de nascimento e mortes. O ritmo dessa transformação foi, contudo, extremamente desigual. O senso comum poderia sugerir que uma redução da mortalidade com correspondente aumento do tempo médio de vida levaria rapidamente a uma população mais velha. Contudo, isso não reflete a redução da mortalidade que vem historicamente ocorrendo nos países em desenvolvimento como o Brasil.
A razão está no fato de que a redução da mortalidade, quando se parte de níveis elevados, está basicamente centrada em grandes ganhos na mortalidade infantil, diferentemente dos casos dos países de já baixa mortalidade, onde os ganhos se localizam na mortalidade em idade madura. Disso resulta que um número relativamente maior de crianças sobrevive, o que, paradoxalmente, gera uma população mais jovem e não mais velha. Disso decorre o fenômeno chamado boom demográfico. Qual a importância disso para o nosso debate sobre cidadania? Eu creio que pensar, né, esse ciclo de vida e essa base demográfica é fundamental e está no cerne mesmo de grandes debates recentes, como é o caso do debate sobre a reforma da Previdência Social. O Brasil, não obstante a drástica redução na taxa de natalidade, está vivendo esse fenômeno com a maior população jovem de sua história, fenômeno que só será revertido em cerca de 10 anos, quando se fará sentir de forma mais efetiva o efeito da redução da taxa de natalidade e da expectativa de vida aumentada, gerando o envelhecimento da população. E aqui me apoio nos importantes trabalhos realizados pelo sociólogo Nelson do Vale Silva, que também tem um interessante capítulo nesse livro a que fiz referência às estatísticas do século XX. Em suma, esse dado demográfico é crucial para o nosso debate sobre cidadania, desenvolvimento e democracia, pois torna evidente a importância de políticas públicas para todo o ciclo de vida, mas, de uma forma decisiva, a importância de políticas para a juventude. E parte dessa juventude aparece recentemente, muitos devem ter visto, no Atlas da Violência, publicado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como tendo como principal causa de morte a violência e, para ser mais precisa, os homicídios. Então, acho que essa é uma questão da maior gravidade quando, nesse ciclo, pensamos presente e futuro do país. Mas voltemos à trajetória histórica da cidadania, a importância de políticas públicas para ampliação no Brasil, e mais tarde eu vou retomar esse tema da juventude. A obra clássica sobre cidadania, bastante conhecida, é a de Thomas Marshall, Cidadania, Classe Social e Status, originalmente publicada em língua inglesa em 1950 e publicada em português em editora brasileira em 1967. A obra pretendia traçar o percurso da cidadania na sociedade inglesa, sem pretensão generalizante. Contudo, como vários analistas, e entre eles José Murilo de Carvalho, vem colocado, ela foi objeto de críticas por um pretenso etnocentrismo, mas críticas também que, por outro lado, favoreceram a uma revisão e a busca de análises específicas para cada realidade dos diferentes países. No caso brasileiro, como eu já me referi, a obra importante para pensar essa especificidade do caso brasileiro e sua trajetória é o livro de José Murilo de Carvalho, Cidadania, um longo... faltou aqui. Não, Cidadania no Brasil, longo caminho. O autor discute vários tipos de cidadania e descreve distintos caminhos percorridos por países de diferentes tradições culturais em direção a esses tipos ideais. Em diálogo com a obra de Brian Turner, o autor discute esses tipos em torno de dois eixos: o movimento que produz a democracia de baixo para cima ou de cima para baixo, e um segundo eixo referido à relação público-privado. No caso brasileiro, para o autor, a centralidade do Estado não indica seu caráter público e universalista. Confere grande importância ao retrocesso já vivenciado, ainda no século XIX, na Constituição de 1881, que excluiu do voto a maioria da população. Então, a cidadania política pressupõe o exercício do voto, e essa redução do colégio eleitoral foi um elemento importante mantido depois, já na República. Comentando revoltas populares e outras manifestações de recusa à secularização promovida pelo Estado em relação aos comportamentos tradicionais, observa distância e mesmo repulsa a uma série de medidas seculares, tais como o registro civil, o recenseamento, a vacina obrigatória, entre várias outras medidas. Isso indicaria uma condição que não faria os brasileiros nem súditos nem cidadãos, num debate
bastante instigante e interessantes. Ao longo do seu livro, o autor vai chamar a atenção para a incorporação bastante tardia, fazendo referência também à Constituição de 1988, ao campo dos direitos políticos de uma forma mais plena, e as dificuldades numa sequência de direitos que começam com os direitos sociais, invertendo a tipologia clássica de Marshall. Né? Desse fato decorreria uma cidadania limitada e dificuldades para uma cidadania mais ativa e participativa. Considero esse ponto bastante importante, mas também, como autor e outros pensadores, considero também importante pensarmos a múltipla relação entre essas formas de cidadania, os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. Né, como alguns autores demonstraram para a experiência europeia, e particularmente o caso alemão, é um livro clássico, Pão e Democracia, de Gershkom, né, também a ausência mínima, né, de incorporação a direitos sociais e elevados níveis de desigualdade consistem em obstáculos importantes para uma plena cidadania política. Para o estudo dos direitos sociais e de políticas públicas voltadas a assegurá-las no Brasil, temos uma bibliografia bastante consistente, uma forte tradição de discussão de políticas públicas que podemos considerar como políticas sociais, com destaque para trabalhos como os de Sônia Fleury, Sônia Dreibe, entre outros autores. Pela qualidade do texto de análise e, ao mesmo tempo, capacidade de síntese, vou me referir também a um livro que é bastante útil, até do ponto de vista de leituras para um público mais amplo, que é o livro Políticas Sociais, Conceitos, Trajetórias e a Experiência Brasileira, de Thelma Menecute e Sandra Gomes, publicado em 2018 pela editora Fiocruz. Faço aqui uma observação que o fim da Segunda Guerra Mundial representou um divisor de águas no que se refere à visão sobre as políticas sociais, pois foi quando emergiu de uma maneira mais efetiva a noção que os indivíduos detêm direitos sociais, econômicos e humanos que devem ser garantidos pela sociedade e pelo Estado. Este contexto foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho de Marshall. Nele, o conceito de cidadania social implica a suposição de uma igualdade básica entre cidadãos, independentemente de classe ou de hierarquias sociais. Há aqui uma importante dimensão valorativa que promove uma ruptura com a ideia que o sucesso econômico dos indivíduos e grupos é consequência de mérito e, por conseguinte, a pobreza seria um indicador de fracasso. Né? Eu acho que esse ponto é central para nós pensarmos as políticas sociais. No debate sobre a extensão dos direitos sociais, também é importante pensar e refletir sobre a importante obra de Spin Anderson, em seu livro Os Três Mundos do Estado do Bem-Estar Social, publicado em 1990. O autor distingue diferentes regimes de bem-estar, considerando distintas formas de relação entre Estado, mercado e família na proteção social. Dela decorreria a tipologia que distingue os regimes liberal, corporativista e social-democrata de proteção social. Críticas importantes se seguiram à obra de Spin Anderson e são correntes hoje, especialmente pela diversidade de experiências e pela dificuldade de, mesmo em países europeus, conseguirmos com êxito, né, maior a aplicação da tipologia proposta. Um outro conjunto importante de críticas aponta a ausência de um aprofundamento das relações de gênero e familiares e suas variantes históricas, entre elas as representações sobre a maternidade, cuidado com os idosos e com as crianças e a distribuição do tempo de trabalho entre homens e mulheres para que se possa pensar os contextos em que emergem as políticas sociais e o peso desses fatores, Estado, mercado, família. No Brasil, a instituição de direitos sociais está fortemente demarcada pela criação do sistema previdenciário, cujo marco inicial estaria em 1920, com a criação de caixas de aposentadoria e pensões, né, para alguns tipos de trabalhadores e para servidores públicos. Mas ela só se teria efetivado como um sistema, né, se configurado como um sistema,
com a implantação das políticas sociais em 1930, na década de 30, durante o primeiro governo Getúlio Vargas. Mas será que poderíamos efetivamente falar de uma cidadania social e de direitos sociais de cidadania? Eu considero essa questão bastante importante, e a literatura vem dando vários elementos para que respondamos a essa pergunta. E, com ela, pensemos aquela afirmação de Celso Furtado no início da minha apresentação. O conceito de cidadania regulada, proposto por Vanderlei Guilherme dos Santos em Cidadania e Justiça, indica de forma clara, ao mesmo tempo, as formas de inclusão/exclusão, ainda que o autor não use esses termos, de modo bastante claro, porque os direitos seriam reconhecidos para grupos ocupacionais reconhecidos e regulamentados pelo Estado, ficando de fora os trabalhadores urbanos informais e a população rural, majoritária até meados da década de 1960, quando ocorreu de uma maneira mais efetiva a transição do país para uma sociedade predominantemente urbana. Em outras palavras, os direitos sociais, tal como foram implantados, contribuíram ao longo do tempo para a persistência e mesmo para a reprodução de desigualdades sociais. O período de 45 a 64 viu emergir importantes propostas de ampliação da cidadania, universalização de direitos e cidadania social, conforme pude discutir em capítulo de livro escrito em colaboração com Cristina Fonseca e Gilberto Orman, no livro Saúde e Democracia, História e Perspectivas do SUS. A interrupção dessa experiência nos deixa muitas interrogações sobre o tipo de proposta colocada naquele período, não é? E, conjeturalmente, poderíamos imaginar, né, que se teríamos outro presente. Mas costuma-se dizer que é muito difícil trabalhar com esse tipo de conjectura quando se fala de história. Por isso, quero me deter em alguns aspectos cruciais relativos à Constituição de 1988 e como nela se insere o tema da cidadania e, sobretudo, da cidadania social. De forma muito resumida, do ponto de vista dos direitos sociais, as principais mudanças trazidas pela Constituição de 88, além da extensão dos direitos, foram a introdução da concepção de seguridade social, né, baseada num princípio de solidariedade como uma forma mais abrangente de proteção, a universalização do direito ao acesso a serviços públicos e a redefinição de patamares mínimos para os benefícios sociais. As alterações mais significativas no âmbito da seguridade social se deram em relação à saúde, com a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços, a partir da definição da saúde como direito de todos e dever do Estado. Cria-se o Sistema Único de Saúde, o SUS. Este, ainda que com diversos problemas para sua efetivação e ainda mantendo uma lógica dual, né, expressa nos serviços públicos e privados, no acesso, na qualidade de vários fatores, mas, de todo modo, com ele se romperia a lógica da cidadania regulada, afirmando-se o princípio de que essa seguridade, e, em particular, a atenção à assistência, deveria ser de base universal. Um dos grandes problemas enfrentados, né, por esse sistema tem sido, historicamente, desde a sua implementação, isso vem desde a década de 90, o seu subfinanciamento e a dualidade na prestação dos serviços, gerando naturais desigualdades. Deve-se notar, contudo, que o sistema é responsável hoje pela maioria dos serviços de saúde prestados no país e pela cobertura total de aproximadamente 75% da população, prioritariamente voltada para os estratos da sociedade submetidos a piores condições de vida e, portanto, de saúde, e também para aqueles de baixa renda. Atende também ao total da população para determinados procedimentos, como atendimento à emergência, transfusões de sangue, transplantes, programas de vacinação, procedimentos de alto custo, alguns deles, né, ações de caráter coletivo nos campos da vigilância, saúde sanitária e epidemiológica, além de um forte componente de acesso a alguns medicamentos definidos em lista pela pasta da saúde. Um componente essencial, e a Fiocruz o integra e tem liderança no campo, é a ciência, tecnologia e inovação voltada à produção de insumos para a saúde,
vacinas, medicamentos, equipamentos e o processo de incorporação tecnológica de biofármacos, os medicamentos do futuro. Criada em 2003, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde participa de uma política essencial para o futuro da Seguridade Social. Sobretudo, e aí estou colocando aqui desafios do futuro e da chamada quarta revolução tecnológica, se considerarmos novas formas de conhecimento e terapias, como as terapias gênicas e o uso de Big Data, um grande desafio para a autonomia do país e também para que não se aumentem as desigualdades e iniquidades sociais. Ou seja, essas tecnologias elas poderão vir em benefício da sociedade ou elas podem criar um nível de desigualdade maior. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Quanto Tempo o Tempo Tem, não é? Eu fiquei muito assustada com esse filme, porque tinham, inclusive, associações pensando a extensão da vida por mais 100 anos, né? Quase aquele mito do elixir da vida e da juventude, né? Associações em vários países, né? Mobilizadas em torno disso, inclusive no Brasil. Né? Quer dizer, há muitas terapias gênicas hoje em discussão, e o ponto que eu estou colocando aqui, eu acho que é essencial para pensarmos esse tema da cidadania, que, dependendo de como o Brasil ingresse nesse campo, nessa área, é muito possível um aumento dessa desigualdade. Né? Então, me refiro a terapias gênicas e também ao uso de Big Data. Né? Hoje, se sabe que há um grande armazenamento de dados, inclusive dados biológicos, dados genéticos da população, como isso vai ser usado, as implicações éticas e também as implicações sociais desse fenômeno. As ciências sociais têm discutido pouco, né, essa questão do Big Data e seu uso, mas na Academia de Ciências, aquele livro que é sobre o futuro do Brasil, né, ele já faz considerações bastante interessantes nesse campo. Na próxima semana, será realizada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, após intenso processo de debates nos níveis municipal e estadual. Me refiro a isso porque um outro componente inovador, né, a partir da Constituição de 1988 e do Sistema Único de Saúde, foi a instituição de uma estrutura e de um incentivo à participação de conselhos em nível municipal, em nível estadual, né, num sistema bastante complexo, que não caberia discorrer aqui, mas que é uma realidade sempre com as ambiguidades ou as ambivalências dos processos de participação social. E eu lembro sempre de um texto de Ruth Cardoso muito interessante sobre os limites dessa participação e as contradições na representação. Então, acho que, considerando todas as dificuldades, é muito importante olharmos a inovação do sistema ao estabelecer esses conselhos locais e ter uma conferência, que até esse dado é interessante. A primeira conferência foi instituída durante o ministério de Gustavo Capanema, né, já no Estado Novo, né, e a primeira conferência foi realizada em 42, com 70 delegados de órgãos de governo. A ideia da conferência foi do Capanema para criar um mínimo de pactuação entre uma estrutura tão centralizada, né, num país que vinha de um federalismo. E o que se vê hoje é exatamente o oposto, né, uma conferência com grande participação de representação social e uma representação proporcionalmente muito menor da instância governamental. Então, acho que é muito importante acompanhar essa conferência, né, inclusive pelos debates que lá vão estar colocando, que são muito transversais, porque é saúde, mas são os debates de igualdade de gênero, de raça, várias outras questões que fazem parte do componente dos direitos sociais. A participação social e o forte associativismo na área da saúde após a Constituição de 88 é um dado que merece pesquisas mais aprofundadas e recebeu um tratamento muito interessante no livro Razões da Desordem, de Vanderlei Guilherme dos Santos,
onde ele discute a ideia de capital social, né, e a tese de que o Brasil seria um país de pouca associação e de pouco capital nesse sentido, né, da organização, e aponta a saúde como um exemplo exatamente de um forte associativismo, mas que nem sempre encontrava a visibilidade se nós olharmos apenas as instâncias formais da sociedade. Quero aqui me referir brevemente a um outro conjunto de políticas que compõem também, né, esse quadro dos avanços após a Constituição de 88, que são as políticas de combate à pobreza e algumas políticas transversais de inclusão social. No Brasil, os primeiros programas de transferência condicional de renda surgiram em meados da década de 1990, como políticas de combate à pobreza. A partir da década de 2000, passou a prevalecer a ideia de que superar a pobreza e a desigualdade requer, por um lado, políticas seletivas ou focalizadas nas pessoas e famílias em condições de pobreza, e, por outro, esforços de inclusão dessa população em programas universais, usualmente organizados de maneira setorial, eliminando-se, assim, barreiras de acesso. Há hoje um importante grupo de pesquisa, liderado pelo epidemiologista Maurício Barreto, dedicado a analisar essas políticas, sobretudo o impacto do Bolsa Família, em uma série de indicadores, entre eles mortalidade infantil, mortalidade materna e incidência de doenças que ainda se constituem como graves problemas de saúde no Brasil, a exemplo de tuberculose e hanseníase. Muitos desses artigos foram publicados em periódicos prestigiados, né, do campo internacional, como Lancet, Nature, Science, né, e são todos acessíveis. Destacam-se também, numa perspectiva mais antropológica, as pesquisas de Valquíria Leão Rego sobre o impacto do Bolsa Família na condição social e na formulação da subjetividade das mulheres, como se vê no livro Vozes do Bolsa Família, que eu considero também outra importante referência. Uma questão relevante e que vem sendo objeto de pesquisas de diferentes autores refere-se à relação entre democracia e desigualdade econômica e seu rebatimento no universo da cidadania, considerando não apenas desigualdade de renda, mas o acesso a serviços fundamentais e com impacto na redução da desigualdade, notadamente políticas nos campos da educação e na saúde. Entre os trabalhos recentes, eu considero um trabalho bastante relevante as pesquisas realizadas por Marta Rete, e um artigo dela foi publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ciências Sociais. E é esse artigo que eu vou rapidamente me referir. A autora parte da premissa de que, tanto em regimes democráticos como em regimes autoritários, a desigualdade é mediada por políticas que afetam a distribuição de renda ou acesso a serviços. Contudo, ainda que as políticas públicas desempenhem papel central, há uma multiplicidade de fatores, entre eles demográficos, né, a que já fiz referência. Um dos pontos enfatizados é a mudança no comportamento reprodutivo das mulheres e a entrada no mercado de trabalho, sobretudo de mulheres de camadas médias, né, se nós pensarmos que a entrada no mercado de trabalho é uma característica das mulheres das camadas populares desde sempre, né? Ainda que, muitas vezes, de maneira informal e sem a proteção dos direitos, algo que é muito recente também, né? Basta toda a polêmica em torno do emprego doméstico para nós pensarmos essa questão. Ao avaliar a trajetória da desigualdade, considerando renda, mas também o acesso à educação e saúde, e teorias sobre a importância da competição eleitoral, quer dizer, isso é muito importante, né? Quer dizer, as políticas não se dão no vácuo e a questão política ela é fundamental para a sua implementação. Conclui a autora que o regime democrático não reduziu a parcela de renda apropriada pelo 1% mais rico, nem eliminou outros fatores que produzem desigualdade econômica, tais como a desigualdade de oportunidades educacionais, sobretudo nos níveis médio e superior. Mas, de todo modo, ocorreu um processo de inclusão social efetiva a partir da Constituição de 1988 e, em grande parte, como decorrência das medidas ali estabelecidas.
Esta garantiu transferências monetárias vinculadas ao salário mínimo. Esse é um aspecto essencial para trabalhadores com inserção precária no mercado de trabalho, e a inflexão nos princípios da cidadania regulada, instituída em 1930, a que fiz referência. Neste momento, vivemos novas formas, novas mudanças no padrão de seguridade social e talvez em outras políticas públicas, cujo impacto precisará ser acompanhado por robustas pesquisas nas ciências sociais. Quero concluir com uma observação sobre a cidadania participativa, tão enfatizada na obra de José Murilo de Carvalho, cujas condições de realização precisam considerar múltiplos fatores, sobretudo a recente inclusão de boa parte dos brasileiros no exercício da cidadania e as ambiguidades que vivemos nesse processo, já referido, além do tenso processo marcado por inclusão e exclusão em diferentes níveis, não só de classe social, mas de outros fatores, como gênero, como raça, especialmente. Vivemos hoje um processo mundial em que são defendidos direitos conectados com a autonomia dos indivíduos, reconfigurando as relações entre público e privado, determinando que direitos não devam ser vistos como favores. Verifica-se a emergência de novas bases para a configuração de identidades coletivas e ação política. No texto Cidadania e Direitos, publicado no livro Agenda Brasileira, Maria Alice Rezende Carvalho faz uma observação pertinente para o debate que estou propondo aqui e para o entendimento dessas novas faces da cidadania. E inicio a citação. A força da palavra cidadania, no começo do século XXI, decorre da conjugação de dois movimentos, que nem sempre caminham juntos: a democratização social e a democratização das instituições republicanas, o que pode ser comprovado pelo fato de que, em todo o mundo, as lutas recentes por integração a comunidades políticas têm ocorrido em escala compatível com alargadas demandas por igualdade social. Ilustra tal afirmação o ativismo de jovens das periferias das grandes cidades. Eu acredito que seja muito importante um olhar para esses movimentos de juventude. Né? Lá em Manguinhos, eu acompanho isso muito pela Fiocruz, há um movimento, por exemplo, chamado Favelofágico, e as pessoas não estão restritas àquela localidade, estabelece oficinas com Luiz Rufato, com outros autores, né, num intercâmbio muito interessante que foge totalmente de uma ideia de guetificação, né, mas eu acho que é muito importante refletir sobre essas experiências. E conversava, antes de começar a conferência, rapidamente com Rosisca, eu estou participando do comitê diretivo da conferência Cairo +25, né, que é a conferência que vai discutir políticas de população, direitos reprodutivos e agenda para a juventude. Quer dizer, é muito importante que, ao representar o Brasil, possamos levar, né, uma reflexão sobre essas novas formas de organização de movimentos sociais. Para pensar esse ativismo e sua expressão estética na poesia, gostaria de apresentar um poema de Nelson Maca. É um poeta paranaense, mas radicado na Bahia, professor de literatura, que se define como um poeta preto. Né? E ao invés de apresentá-lo, eu vou mostrar o poema que eu acho mais interessante, e, para fazê-lo, eu vou pedir que vocês coloquem, por favor, porque essa arte ela é feita como uma arte de poesia falada, né? É algo que se aproxima um pouco do rap, de uma arte de rua, e eu pediria, então, para vocês colocarem. Ó minha África ideal, deixarei meu desejo de retorno na superfície da palavra. Devo mesmo esquecer este sonho antigo. Agora é hora de nossa morte. Vamos morrer na estética desta antigrafia convencional. Vamos morrer neste poeta finalmente transplantado. Vamos morrer neste poema menor, imortal, meu cruel assassino continental. A hora é de receita
forte, né? Esse poema foi musicado por André Sampaio, consta do álbum Alabê, e tem essa característica, como eu falei, da poesia falada, né? E, enfim, são várias manifestações desse tipo. É um poema de que me lembrei para trazer para esse nosso debate, pela preocupação com essa questão dos vários, né, movimentos que hoje se colocam, desses novos atores, a que Maria Alice Rezende Carvalho fala nessa discussão sobre cidadania hoje, né, muitas identidades que nós muitas vezes vemos como fragmentadas, né, mas que precisam ser levadas em conta nessa reflexão sobre o Brasil do presente. Um poema também que me lembrei ao pensar nas comemorações em 2022 dos nossos 200 anos como nação, porque é disso, né, que o poema fala. A poesia se reinventa e se atualiza, confirmando ao mesmo tempo sua tradição na cultura brasileira e seu diálogo com a história, o pensamento social e a literatura. O poema, ao se referir à desigualdade racial, também expressa novos atores políticos e novas formas de articulação da luta pelos direitos. Também por isso, na área de pensamento social brasileiro, temos procurado rever a visão mais tradicional sobre a interpretação e intérpretes do Brasil, buscando refletir sobre o país como uma sociedade em movimento, cuja direção, por vezes, parece imprevisível, mas que requer o aprofundamento da experiência democrática e não qualquer forma de cerceamento ou supressão de direitos, e, principalmente, nenhuma forma de retração do espaço público. O ciclo que falta ao Brasil é uma importante contribuição a esse diálogo sobre projetos para o país que não partam de uma visão essencializada de suas características, sejam suas virtudes, sejam seus males, sejam suas lacunas, sejam suas riquezas, mas que permitam o alargamento de nossa visão sobre as mudanças e as permanências, entre elas a desigualdade e as dificuldades para o exercício da cidadania. Trata-se de ampliar o espaço público para esse Brasil ou esses Brasis que faltam. Muito obrigada. Muito obrigada, Anísia. Obrigada. Eu agradeço muito a doutora Anísia Trindade por essa palestra, que eu acho que, mais do que tudo, independentemente de cada detalhe do seu conteúdo, ela demonstra a necessidade do conhecimento para dizer os fatos, o que é fato e o que não é fato, né? Quer dizer, sem esse conhecimento, impossível desenhar políticas públicas, impossível governar. Quer dizer, impossível uma ação do Estado. Eu acho que Nízia fez jus aqui ao renome da Fiocruz, ao renome da Fiocruz como instituição científica, uma instituição que tem se feito respeitar no Brasil, justamente pela sua capacidade de, com fatos, com dados que são pesquisados, com pesquisa, construir propostas para a sociedade e implementar essas propostas. Eu agradeço muito a você, Nízia, porque eu acho que isso vem a calhar no momento em que eu temo que as instituições de produção de conhecimento estejam sendo esvaziadas de seu conteúdo. E, como essa é uma questão que me é particularmente cara, o papel da ciência, digamos assim, na política, no sentido nobre da palavra política, né? O papel da ciência, eu acho que você nos trouxe uma bela demonstração disso na maneira como você abordou todas essas questões que são vêm sendo discutidas e tratadas ao longo de anos e construído um conhecimento sobre cada uma delas. Te agradeço muito. Essa foi uma bela abertura para o nosso ciclo,
que vai se prolongar. Marco vai explicar aqui o desdobramento do ciclo, né? Marco, nosso presidente. Antes de tudo, eu também quero fazer os grandes cumprimentos à Anísia. A Rosisca disse com muita propriedade. É a honra da Fundação, num momento importante, com equilíbrio, com maturidade e com capacidade de conhecimento extremamente radial, que é o que se faz hoje muito importante. A Fiocruz só teve um defeito de me ter durante 10 anos como professor visitante, onde eu ensinava a poética da matemática e, enfim, a Fiocruz também ocupa uma parte muito importante do meu coração. O ciclo continua, mas antes disso, eu também queria dizer que a Anísia estará sob comando, coordenação do acadêmico Zé Murilo de Carvalho, uma mesa em que vamos debater a ciência no Brasil, um dia fora desse tradicional, que estarão também o Davidovich, presidente da Academia das Ciências, a própria Anísia Trindade e também o Deu Moreira, que é presidente da SBPC. O ciclo inspirado de Rosisca continua no dia 8, com a presença de Antônio Cícero, implantação dos direitos humanos. Dia 15, o amor pelo que somos, acadêmico Cacá Diegues. Dia 22, porque ficamos para trás, acadêmico Edmar Baixa. E no dia 29, um futuro pior que o passado, indagação de Rubens de Cúpero. Agradeço a todos e vamos com alegria transformar aquilo que é possível e aderência. Muito obrigado.